Manhã Bandeirantes de volta e agora nós vamos conversar com Alberto Mourão, do MDB, prefeito eleito em Praia Grande, na Baixada Santista, onde a nossa audiência é gigantesca. Eu já aproveito para deixar aqui o convite para você, ouvinte de Praia Grande, mandar sua pergunta, o seu questionamento para o nosso WhatsApp, enquanto nós conversamos com o prefeito. Tudo bem com o senhor? Bom dia. Dia. Bom dia, Vitor. Bom dia, Ana Paula. Estou muito bem, sim. Como que o senhor avalia essa eleição? Sexta vez que o senhor é eleito? Qual que é a fórmula de sucesso para Praia Grande? Eu acho que assim, se eleger e entregar de volta para a sociedade aquilo que ela discutiu com a gente ao longo das campanhas. Acho que não tem outra forma, né? Tentar evitar de falar aquilo que é impossível de ser feito, criar situações que extrapolam a capacidade da administração entregar, falar a verdade em todos os momentos eleitorais. Eu ganhei a primeira eleição assim, eu falava que eu tinha propostas e ideias, elas seriam impossíveis de ser realizadas se a sociedade comprasse essas ideias em conjunto, com sacrifício no primeiro momento, medidas onde a gente estabeleceu que começaria por uma prioridade, que é resgatar a economia da cidade para poder ter capacidade de investimento, e aí, a cada governo que eu liderei, eu consegui entregar de volta à sociedade a discussão que você estabeleceu. Estabelecer prioridade é fundamental, buscar parceria é outra base de um governo. E racionalização de gastos. Isso cria capacidade de você ter condições de realizar mais. É um segredo administrativo, né? Mais do que político. Político de sinceridade. Eu acho que o Brasil, a cada eleição, destrói a democracia, porque a gente vê candidatos que vão para a rua, né, falando coisas que são impossíveis de ser realizadas, né? A imprensa própria já diz isso, mas parece que a sociedade não quer acreditar nisso. Depois ela se decepciona e aí ela tem aquelas indignadas, né, de um extremo para o outro, revoltadas, e acha que uma ditadura é a solução de um país. Não é. Então a gente acha muito bem que, se não mudar isso, se o eleitor não perceber que ele tem que analisar as propostas das pessoas, observar o que está acontecendo, ele vai sempre estar desanimado, desacorçoado com a coisa pública. Enquanto existir sociedade organizada, não há dúvida que a gente precisa ter alguém para gerenciar isso. O senhor teve mais de 64% dos votos e falou sobre as contas públicas. Na Baixada Santista, algumas cidades vivem com essa dificuldade. O senhor, em Praia Grande, chega à prefeitura com qual situação e o que precisa ser feito? Olha, eu devo encontrar uma prefeitura com um equilíbrio fiscal. Isso até porque quando eu entreguei a partir do segundo ano de governo, eu consegui equilibrar as contas da prefeitura e de lá para cá, a partir da lei de responsabilidade fiscal, você acaba tendo que cumprir isso, né? Porque senão você estaria de forma muito irregular. Acredito que eu talvez tenha mais dificuldade de conter gastos, talvez, rever conceito de gastos para aumentar a capacidade de investimento. Seria talvez as dificuldades que eu vou ter mais, não mais que isso, não. Dinâmica administrativa é necessária, senão você não consegue atender as necessidades da sociedade. Prefeito, primeiramente, parabéns pelo resultado. Ana Paula Rodrigues falando. Sobre investimentos, eu queria saber qual que vai ser a sua prioridade, né? Afinal de contas, a gente está falando de um personagem que já é conhecido pela cidade, sexto mandato, né? E agora é eleito também com um índice de aprovação bastante significativo, já conhece bastante a história da cidade. Praia Grande mudou muito, né? Nesses últimos 10 anos, 15 anos, passou por um crescimento muito grande, um crescimento de infraestrutura e também de população. A população da Praia Grande aumentou significativamente, principalmente depois da pandemia, né? A gente acompanhou bastante isso aqui, com um movimento de muita gente que deixou a capital, a região metropolitana e foi para Santos, Praia Grande, para tentar levar uma vida um pouco mais leve, trabalhar em home office. E aí eu queria saber do senhor qual que vai ser a prioridade de investimento e o que o senhor está planejando para a cidade diante desse crescimento, principalmente da população. Olha, primeiro é trabalhar tem as ações políticas que são de costurar com o governo federal como estadual, investimentos regionais. No caso de Praia Grande, diálogo com o governador, e ele já anunciou, falou que
é prioridade, trazer o VLT até a Praia Grande. Com a vinda do VLT até aqui, a gente tira 2,5 milhões de passageiros mês que se dirigem para a região central da Baixada Santista. Automaticamente você desafoga o sistema viário, porque você tira mais de 1.000 partidas de ônibus diariamente, quer dizer, uma loucura. Você tem 20 e tantas linhas que vêm da região sul, passam para o Praia Grande. Com isso a gente conseguiria equacionar a mobilidade regional. Isso é necessário, até para que a gente possa gerar novos empregos. A cidade central de Siqueira Santos não tem território para isso. Geração de emprego em Praia Grande, você tem disponibilidade territorial para isso, mas criando mobilidade você consegue destravar algumas coisas necessárias na região. A questão de buscar parcerias com o governo estadual e federal para a gente resolver um problema crônico regional da região 7 de saúde, que envolve Baixada e Vale do Ribeira. Nós somos o pior indicador em câncer e coração de mortes, porque a gente não tem, só tem 20 leitos na região, com população de 2,5 milhões de habitantes nessa região 7. A luta é trazer a construção do Hospital do Câncer do Coração, com 100 leitos para a região. É uma obra estadual e federal, mas a gente está disposto a ajudar também com o terreno, com recursos, para poder posicionar uma demanda que vai tirar muita gente de leite de ponto-socorro, muita gente de leito clínico que fica esperando para fazer cateterismo, fica esperando para fazer tratamento de câncer e que não vai fazer em cima de leito clínico normal. Então, assim, é uma das prioridades de ação política. No aspecto do dia a dia, a população aumentou quase 50 mil habitantes, aumentou a demanda nos últimos 4 anos. Então, equacionar essa demanda nova, com o aumento da unidade de hemodiálise, uma unidade, triplicar o tamanho da unidade da saúde da mulher, construir mais 5 unidades básicas, que é para equacionar, né, e ampliar os serviços de exames de alta e média complexidade também, consultas. Equacionar essa questão para poder você estabilizar a fila de espera, trazer ela para o nível que a Organização Mundial de Saúde estabelece, que é no máximo 20 dias, 21 dias, as consultas básicas no máximo em 7, 10 dias, já foi assim, então tem que retomar, e aí trabalhar nisso através de uma coisa que é clara para mim, o acolhimento para humanizar. Você precisa acolher para humanizar, e acolher é orientar a pessoa adequadamente, é recepcionar a pessoa de uma forma que ela possa ser orientada qual o percurso dela no sistema público de saúde. Muitas vezes ela é referenciada para uma região e ela não entende o sistema, como funciona, ela fica perdida com o papel na mão. Então a gente precisa aperfeiçoar esse sistema, tem tecnologia nova, desde a entrega de remédio em casa, que é possível hoje, com a explosão. Você mesmo falou, Ana Paula, a pandemia trouxe criou uma nova dinâmica comercial e estimulou. Você vê com os motoboys agora, né, o volume de entrega em casa é astronômico. Isso automaticamente permitiu que você tivesse mais profissionais. Há 5 anos atrás não é possível. Você pode entregar o remédio em casa para ter melhor gestão de gasto público de remédio. Você tem menos desperdício, você tem mais controle de estoque, você consegue resolver melhor, né, esse gerenciamento, baixando o custo e poder entregar até mais possível. Enfim, a gente tem muita coisa para ser feita, que é em decorrência desse crescimento e do aperfeiçoamento do sistema. A gente tem convicção disso. O senhor falou de conexão com o governo estadual. Eu só queria pegar uma carona nisso antes que o senhor fale mais sobre a questão de educação e tudo mais, né? Que aí a gente volta mais para a questão do município. Mas me ocorreu uma coisa que é um trabalho que o governo do estado principalmente tem feito, prefeito, para combater o crime organizado na Baixada Santista, né? A gente tem visto uma série de operações principalmente ocorrendo no Guarujá, mas vez ou outra a gente tem também operações ocorrendo por aí. E eu queria saber se o senhor pretende ter conversas com o governo do estado para reforçar a segurança aí em Praia Grande e trabalhar também nesse combate ao crime organizado. Sim, eu fiz um grande trabalho ao longo desses anos, mandatos todos. A gente não tinha... Hoje a gente tem uma estrutura policial, seccional foi criada no meu governo, trabalhei muito para isso, a criação do batalhão, a ampliação do número de efetivo. Como a população vem crescendo, tem que mostrar ao governo do estado que é a necessidade de você ampliar proporcionalmente o crescimento da população. Isso, se você não trabalhar no sinalizar, a máquina não vai responder a isso. Trabalhar com a operação delegada, ampliar, negociar com o estado, que às vezes é melhor que a DGEM, que é para poder ter poder de polícia efetivo, porque na delegada você tem limitações para o policial trabalhar, mas trabalhar em conjunto. A gente foi a primeira cidade, há 20 anos atrás, a instalar um CCO,
Nós temos hoje 3.500 camas de rua, com OCR, com vídeo analítico, com identificação facial. A gente conseguiu fazer isso há 12 anos atrás já, né? Primeiro CSO e depois foi embarcando gradativamente as tecnologias mais modernas. Nós vamos continuar, nós trabalhamos em uma operação com o governo estadual. Sim. Lá no CCO nosso está desde o pessoal do trânsito, a pessoa da militar, da civil e a guarda municipal, sempre trabalhando em conjunto. Entendo que a segurança pública é um trabalho sistêmico que tem que trabalhar, inclusive, com a prevenção. E dentro dessa prevenção, eu vou instalar mais 1.000 câmeras prioritariamente nos centros comerciais. Já que a gente tem 400 quilômetros de fibra ótica espalhada na cidade, a gente consegue já fazer isso com velocidade. Então, os centros comerciais, a cada 100 metros, vai ter uma câmera interligada no CCO, para que a gente possa... É ali que a oportunidade acontece do pequeno delinquente, é ali que ele vai aprontar, né? E trocar toda a iluminação por LED. Quer dizer, a LED aumenta em 200% a luminosidade, melhora a captação das imagens pelas câmeras, melhora no patrulhamento, porque você enxerga mais distante, e melhora no deslocamento das pessoas. Então, é enfrentar. E uma coisa que é a receptação. A gente trabalhar com a questão da receptação também. Existe muito furto de fio, muito furto de materiais em casas durante a noite, que precisam ser coibidos através do quê? Ferro velho tem que abrir às 9 e fechar às 18, não pode ficar de madrugada aberta. Se está de madrugada aberta, não é para receber produto de boa origem. Então, precisa entender que a receptação estimula a criminalidade. E é óbvio esperar que a polícia faça parte dela, que é na questão da droga. A gente viu aí o crime está tentando entrar em tudo quanto é lugar, inclusive na vida pública. Então, a gente precisa coibir isso com muita intensidade. Prefeito, nós temos muitos ouvintes da Praia Grande que estão mandando aqui algumas mensagens e eu vou selecionar duas, passar para o senhor de uma vez só. Primeira fala sobre zeladoria, uma ouvinte nossa que está reclamando que já há algum tempo observa muito lixo pelas ruas do município e diz também que falta efetivo, falta funcionário para realizar esse tipo de serviço. E um outro, o Matheus Almeida, diz que há 3 anos faz um tratamento para cálculos renais. Há 1 ano está esperando por uma cirurgia. Nossa. Que já teve o pedido expedido por um urologista. Está perguntando aqui o que o senhor pretende fazer para zerar a fila da saúde. O senhor já falou sobre a construção de um hospital para coração e câncer. E além disso... Nessa questão dessa cirurgia de alta complexidade, é um serviço de referência do Estado. Por isso que eu quero integrar o ambulatório do Estado com o nosso sistema. Esse também é um erro nacional. Às vezes a pessoa está na fila, às vezes não sempre está na fila do sistema do Estado, mas mora na cidade. A gente tem que ter acesso a isso para tentar achar alternativas. Então, uma das coisas que eu quero discutir com o secretário de Estado é de que a gente tem que ter acesso, como autoridade sanitária da cidade, o secretário municipal tem que ter acesso a essas filas do sistema público estadual, dos hospitais e dos ambulatórios de especialidade. Senão a gente nunca fica sabendo que uma pessoa, às vezes, e não é a primeira vez que eu escuto isso, durante a campanha eu escutei bastante. Então, é dialogar para que entenda que o cidadão é único e que a gente precisa ter o sistema único valendo também, o sistema único que é acesso único para que haja transparência, para que eu consiga entender aonde está o gargalo e aí trabalhar do ponto de vista administrativo, se for atribuição sua, e do ponto de vista político, se for questão de interface com o governo estadual ou federal. E ver e também essas questões, prefeito, que essa não é uma cirurgia de alta complexidade que o ouvinte está citando, né? É uma questão de pedra nos rins. Retirada da pedra nos rins. Às vezes entra até como cirurgia eletiva, e aí, quando tem uma fila, é a que fica para o final, né? Assim, mas então, porque ele está na fila do ano? Essa que é a questão. Eu encontrei muito desse problema na rua, nessas caminhadas minhas. E uma das medidas que eu falei de acolhimento é isso. Você fica perdido no sistema e, às vezes, ele está esperando uma vaga no hospital do Estado, no caso desse, e poderia ser feito no hospital local. Então, essa interface é necessária, acolher direito a pessoa, porque, às vezes, não é ausência nem do serviço. É a maneira burocrática como o serviço está implantado, né? Esse diálogo constante. E a gente acabou entregando ao Estado um ambulatório
O AME, o prédio foi construído pela prefeitura, foi um investimento que, entre terreno e tudo, de mais de 40 milhões. E nós não temos que ter direito mínimo de interferir no processo de conhecimento de quem está nessas filas para evitar que isso aconteça. Isso é necessário. Entendi. Bom, nós estamos chamando o senhor de prefeito porque foi eleito em Praia Grande, mas na verdade poderíamos chamar também de deputado. O senhor é deputado federal. Vai renunciar agora já para participar dessa transição? Pretende renunciar quando do cargo? Vou renunciar na segunda quinzena de dezembro, né? Eu tenho ainda coisas para serem votadas lá, que eu tenho interesse em que sejam votadas. Uma delas é a Lei de Proteção às Vítimas de Estupro, que é um projeto de lei que é muito importante para poder dar apoio a essas mulheres que acabam engravidando e a partir dessa violência e que não querem abortar, mas precisam ter um apoio mais claro do Estado, do poder público, e elas podem até, eu creio que essa questão da Clara Castanha, quando ela teve um filho por ter sofrido violência e resolveu fazer a adoção do filho, ter o filho, porque teve uma opção psicológica dela, uma opção religiosa, eu não quero entrar nesse detalhe, ela acabou sendo exposta, né? Eu acho que você dá privacidade para essas pessoas. Então, eu acho que a gente precisa também resolver um problema sério aqui, que 90% dos atendimentos de emergência são feitos em pronto-socorros públicos municipais. E os planos de saúde ficam de braço cruzado no repasse dos recursos que a legislação federal tem, porque o dinheiro vai para o governo federal. A minha proposta era que esse recurso fosse direto para o cofre das prefeituras, porque não é justo que a prefeitura pede serviço e o governo federal fique com o dinheiro do repasse dos planos de saúde. São medidas que eu quero dialogar com meus pares lá para que a gente possa melhorar o desempenho do orçamento público também e também enfrentar problemas crônicos estruturantes. Eu sou autor da Lei de Proteção às Vítimas Testemunhas, né? E também da lei que regulamenta as franquias no Brasil. Entendi. Bom, Alberto Mourão, prefeito eleito pela 6ª vez para comandar Praia Grande na Baixada Santista. Olha, eu já deixo um convite para que o senhor, mais perto de tomar posse, volte a participar aqui conosco, porque é impressionante o tanto de ouvinte que mandou mensagem aqui para a gente, querendo tirar dúvida com o senhor e também elogiando pela eleição. Obrigado pela participação. Ô, Vitor, a gente só não respondeu por conta da limpeza da zeladoria, será intensa. Se uma coisa que mais me irrita é ver lixo na rua, descarte de lixo irresponsável. Será muito forte. Da maneira como eu vou colocar estrutura para isso, serei tolerância zero. A questão ambiental tem que ser respeitada. A gente precisa reciclar mais nesse país. A gente está sofrendo uma crise climática mundial e fica esse discursinho barato e a gente não entende o quanto a gente todo dia estimula a extração de matérias-primas virgens para poder produzir coisas que a gente podia estar reciclando. Então a gente precisa intensificar. A gente hoje não recicla mais que 10% na média no Brasil. A gente podia estar reciclando 35% a 40%. Quanto a gente estaria reaproveitando matéria-prima e evitando que a gente criasse esse impacto ambiental. Boa. Obrigado, prefeito. Um abraço para o senhor. Obrigado.